Terceira sessão de discussão, presidente, de uma PEC, conhecida como a PEC antidrogas, da qual eu recebi a missão da CCJ de poder relatar essa PEC, que é de autoria de Vossa Excelência, na qualidade de primeiro signatário. E não é à toa. Ela é dotada de um simbolismo importante de ter o presidente do Congresso Nacional subscrevendo-a em primeiro lugar, porque é um tema que o Senado entende que está em sintonia com aquilo que pensa as ruas, aquilo que defende a sociedade brasileira. E não é à toa que, em virtude dessa própria votação que aconteceu na CCJ, vários veículos de comunicação, entre outros, se debruçaram a fazer pesquisas de opinião pública para que pudessem medir o grau de aceitação ou não da proposta na sociedade. E em todas as pesquisas, numa média acima de 70%, a sociedade brasileira se demonstrou contrária à descriminalização das drogas, tese que vem sido levantada em julgamento no Supremo Tribunal Federal. E o nosso parecer veio exatamente em sintonia com aquilo que pensa e que defende a sociedade brasileira. Ou seja, a sociedade brasileira não quer e o Estado brasileiro não está preparado para essa descriminalização. Os equipamentos de saúde pública, que em outros países onde houve a descriminalização receberam aportes financeiros robustos, em Portugal, por exemplo, foram bilhões de euros, aqui no Brasil vivem uma situação crítica, em alguns deles até mesmo o senador Magno Malta, caótica. As casas terapêuticas, os centros de reabilitação, as casas de tratamento da saúde mental já não comportam a demanda que existe hoje. Imagine com a descriminalização das drogas. E o que fundamenta o nosso parecer, senadora Margarete, para que possamos ser contra essa descriminalização, a tese levantada nos meios jurídicos? Dois pilares estão muito claros: a agressividade, a ofensa e os danos que traz à saúde pública e também os perigos e danos que traz à segurança pública. Então, esses pilares da saúde e da segurança é o que nós iremos explicitar agora em fundamentos. Fundamentos que levaram a CCJ a se pronunciar numa maioria sólida e ampla de 23-4. Não estamos falando de um tema acirrado, dividido. 23-4 na CCJ, no qual 27 senadores, 1/3 daquilo que representa o plenário da Casa. Então, antecipadamente, já digo que espero, e a percepção é que no plenário do Senado Federal se repita essa mesma proporção na hora da apreciação do mérito. Mas por que aqueles que são a favor da saúde pública ser contra a descriminalização das drogas? Porque aí tem um tema, senador Mourão, que nem quem é a favor questiona, nem quem defende a descriminalização nega. É indubitável que, se descriminalizarmos as drogas, liberando o consumo, aumenta a dependência, explode a dependência química. Isso é inegável. Isso aconteceu em todos os países, Holanda, Portugal, aonde se for pesquisar, a abertura, a descriminalização das drogas jamais levou a uma redução do consumo. Ela sempre leva a um aumento do consumo e a uma explosão da dependência química. E só uma família que tem um dependente no seio familiar sabe o quão nocivo, desgastante e desestruturante para uma relação familiar é essa relação com a dependência dentro de casa. São inúmeros o testemunho, todos nós conhecemos, de casos de aumento da violência doméstica, casos de furto e de roubo dentro da própria casa para financiar a compra e aquisição da droga. Então, para a família brasileira, em nada serve ou adianta a descriminalização das drogas. É ser contra totalmente aquilo que se defende. Mas, além da saúde pública do pilar, há um segundo pilar envolvido nessa discussão: a segurança pública.
E da mesma forma, a descriminalização das drogas leva a um fortalecimento do tráfico, porque a droga continua ilícita. Ela não vende em mercado, ela não vende em farmácia. Quem quiser consumir terá de adquirir ao tráfico. Comprar ao tráfico é financiar o crime organizado. E é o crime organizado que tem sido responsável pelas barbáries da sociedade moderna com a escalada da violência. Então, para conceder os apartes que se pedem, é importante referenciar que esse é um tema que dialoga com a vida real da família brasileira, dialoga com a vida real da sociedade brasileira. A sociedade não quer, e as pesquisas de opinião demonstram isso, o Estado brasileiro não está preparado e não pode essa decisão ser feita por tribunais. Essa não é uma decisão para ser feita por tribunais, essa é uma decisão para ser feita pelo parlamento. É aqui onde estão as pessoas eleitas e escolhidas pela população para representá-las em decisões dessa magnitude, dessa natureza e com a capacidade de impactar a vida das famílias. Porque também outra coisa que aprendemos com os países que preferiram fazer essa descriminalização, esse tema é irreversível. Mesmo para quem se arrependeu, não se consegue voltar atrás. Não há caminho de volta. Se explodem as pontes. E aí a gente vê os exemplos do que acontece nos Estados Unidos, Califórnia, Oregon. Se aumenta os casos de dependência. Se aumentam os casos de mortes por overdose. Se aumentam os casos de suicídio. Se aumentam os casos de crimes, furtos e roubos vinculados à atividade da droga. Descriminalizar as drogas não diminui a violência, não reduz o consumo. O modelo que está aí hoje não funciona. Concordo, tem muito a ser melhorado. Estratégia, inteligência política, inteligência policial, para que você possa combater realmente o tráfico lá onde ele é mais forte. Mas se o modelo atual não funciona, de outra coisa, de quem foi relator e se aprofundou, presidente Rodrigo Pacheco, eu posso dizer, não é descriminalizar a resposta. Descriminalizar me parece muito mais a resposta para um Estado brasileiro que quer declarar a sua incapacidade. É o poder público declarar a sua falência. Eu sou incapaz, eu não consigo coibir, eu não consigo fiscalizar, então vamos logo liberar. Porque aí a gente transfere a responsabilidade do Estado para as famílias. Serão as famílias que terão a responsabilidade de ter o controle social sobre o uso da droga, especialmente para os seus jovens, para as suas crianças. Caberá ao pai e à mãe de família dizer, não consuma droga porque é ruim. Aí ele vai dizer, mas o Estado liberou, está liberado. Como é que o pátrio poder vai ter força para agir para esse jovem, dizendo que a droga é um caminho de 2-6, ou cadeia ou cemitério? Se o Estado brasileiro está liberando, se é permissivo. Por isso, presidente, que a PEC ela vai no caminho correto, presidente Pacheco. Ela trata de manter a criminalização da droga, para que não haja essa permissividade, independente da sua quantidade, mas ela também referencia o tratamento diferenciado entre o usuário e o traficante. Ao traficante, o rigor da lei, as penas mais duras, a equiparação ao crime hediondo, está lá previsto na PEC. Ao usuário, o não encarceramento, as penas alternativas à prisão, penas de prestação de serviço à comunidade ou restritivas de direito, está lá na PEC. O argumento é falso, é falho e é hipócrita de se dizer que a PEC ela encaminha o encarceramento para o usuário. Jamais. A lei não discrimina. Em nenhuma vírgula, em nenhuma letra da lei está lá que ela tem que ser usada de forma diferenciada por questão de raça, de cor ou de condição social. Não, jamais esse argumento é falho. A lei não discrimina. Se há qualquer erro ou equívoco, senador Mourão, senador Nelsinho, é na aplicação da lei. Quem aplica a lei, se o vergonha está fazendo de forma errada, mas para aplicar a lei,
passa pela autoridade policial, por um parecer do Ministério Público e por uma decisão de um juiz. Eu nunca vi o STF ou o CNJ fazer seminários para chamar o juiz para dizer: você está errado, a sua orientação está equivocada, você está tratando traficante como quem trata usuário. Se há esse erro, eu não conheço qualquer seminário ou qualquer orientação do CNJ nesse sentido. Portanto, se a lei está sendo aplicada de forma errada, não é mudar a lei a solução, é trabalhar e orientar e educar para que o seja feito da forma correta, sem que se precise descriminalizar as drogas, jogar contra a família brasileira para poder resolver. É esse o nosso encaminhamento, senhor presidente. É pra ir!